Bem, queridos? Querido, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Espera aí que eu já acho aqui também. A partir do versículo de número 1, João 5, 1. Eu quero agradecer muito aos irmãos, que fizeram uma festa ontem. Eu fui realmente surpreendido. Muito surpreendido, mentiram para mim. Sabe que quem mente, irmãos, não pode participar da ceia pelo menos 3 meses. A minha própria esposa mentiu para mim, meu filho mentiu para mim, que eu não esperava uma coisa dessa. Que decepção. Não, pastor, mentiu mesmo. Saiu para orar na casa de uma irmã. Estou indo orar na casa da irmã tal. Falei, vai, amor, eu esqueci, tinha que ir 9 horas. Falei, não, amor, corre lá, não pode esquecer de orar pelo povo. E ela saiu para ir orar na casa da irmã. Você orou? É. Glória a Deus. Eu agradeço de coração a todos os irmãos. Eu sei que alguns não puderam estar, especialmente a irmã Silvana, que se embrenhou nessa cozinha e trabalhou. Eu tenho aprendido que honra não é uma coisa que a gente exige. Quando a gente exige, não é honra que a gente quer, é bajulação. Mas quando a gente recebe é legal. Então honra a gente tem que dar. Eu também quero honrar você, honrar a sua vida, honrar a vida da Silvana, do Cleito, do André, do Edio. Meu Deus, agora eu falei nome, eu não sei que todo mundo que estava aqui. O Natan, Nilza, o Alexandre, André Valente, André, nosso motorista. Dá um alô aí, motorista. Vocês viram a foto do nosso motorista do Expresso CA lá? Dá um glória a Deus aí, irmão. Metido esse menino, eu falei para ele, rapaz, tem que colocar o uniforme de Garcia, aquelas gravatinhas assim. Expresso CA, já pensou que legal? Tá lá na frente, irmão, você pode dar um glória a Deus? Agora a gente tem que buscar o povo e pagar o ônibus, não necessariamente nessa mesma ordem. Mas glória a Deus. Amém? Quem achou João 5 aí, diga glória a Deus. Vamos lá, algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se ao Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, uma vez que a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado e pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, é sábado, não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles, aquele que me curou ordenou-me, apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram, quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Glória a Deus. Amém? Estende a sua mão para cá, ora por mim, fala, Senhor, usa ele hoje pela minha vida, que eu possa liberar uma palavra para você, para sua família, para sua casa. Eu acredito que Deus, nós não estamos aqui por acaso, Deus não te trouxe aqui por acaso, e eu também não estou aqui por acaso. Eu tenho falado isso, gravei até um vídeo esses dias falando sobre avivamento, que eu creio naquilo mesmo, avivamento precisa de sede, de busca e de resposta. Mas a resposta não é nossa, porque sempre que houver uma busca, haverá um encontro com o Senhor. Mas o Senhor precisa que nós demos uma resposta a Ele.
Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que havia uma festa dos judeus, e as festas dos judeus eram festas extraordinárias, até os dias de hoje. Os judeus são celebradores, celebram várias festas, dentre elas a Páscoa, o Urim, o Purim, o Yom Kippur. Enfim, eu não sou expert em judaísmo, mas eu gosto muito das festas judaicas, e aqui havia uma festa. O problema é que havia uma lei, as leis cerimoniais não permitiam que pessoas com deficiências físicas entrassem no templo. Isso tinha uma conotação profética e uma conotação didática para os nossos dias. E mais perto ali construíram um tanque. O nome desse tanque, Betesda, significa casa ou lugar de misericórdia. E eu acredito que ele era de fato um lugar onde a misericórdia de Deus se manifestava. Porque é preciso entender o que é misericórdia para saber que nós não podemos viver apenas na misericórdia. A palavra misericórdia significa compaixão do coração, é um atributo de Deus. Misericórdia é a junção de duas palavras, miseres, compaixão, e cordes, cardíaco, né, de coração. Compaixão do íntimo, compaixão do coração. Era o que movia Jesus pelas pessoas, e isso está no coração de Deus, sempre estará, deve estar também no coração da igreja. Então aquele lugar era um lugar para os rejeitados. Deus havia permitido, e às vezes Deus permite essas questões para ver como nós nos comportamos com aqueles que são rejeitados, com aqueles que são marginalizados, com aqueles que estão à margem da sociedade. Porque a gente às vezes estabelece um padrão, né? Nós queremos que todo mundo aqui tenha carro, a gente quer que todo mundo prospere. O meu desejo é que todos vocês fiquem bem, estejam bem, encontrem quem vocês são em Deus, desfrutem disso, vivam isso. É isso que eu quero para a minha vida, para a minha família. Mas sempre existirão pessoas que por alguns motivos, talvez não encontrem, não vão saber quem são, vão viver marginalizadas, vão viver nas ruas, vão viver nos lixões da vida. E o Senhor espera que a igreja a igreja tem que ser uma resposta. Nós às vezes queremos dar respostas, não, Deus quer que nós sejamos uma resposta para um ajuste da vida de muitas pessoas. E esse tanque tipifica essa misericórdia de Deus, né? O texto diz que de vez em quando descia um anjo. Isso deve ter acontecido em algum momento, algumas vezes. Nós não sabemos, não há uma menção de um milagre que tenha acontecido, mas nós temos uma menção do escritor sagrado que acontecia milagres quando a água era movimentada. Isso revela a manifestação da glória de Deus. Provavelmente aquilo era uma fonte que aconteceu um ato miraculoso algum dia, por um ato de misericórdia de Deus. Então os administradores da cidade resolveram construir um tanque. Isso traz povo, quando traz povo para uma cidade, qualquer coisa que traga gente para uma cidade, traz turismo, se traz turismo, traz dinheiro. E eles criaram alguma coisa que pudesse receber aquelas pessoas naquele lugar. E os enfermos ficavam ali esperando que a água se movimentasse. Quando a água era movimentada, é porque, segundo a tradição, um anjo tinha descido e ele agitava aquelas águas. Então, as pessoas corriam para o tanque. E quem pulasse primeiro, segundo a palavra, era curada de qualquer enfermidade que tivesse. Esse homem estava enfermo há 38 anos. Não é claro que ele estava no tanque há 38 anos. Nós não sabemos se está escrito dessa forma. Mas ele estava doente, paralítico, numa cama há 38 anos, provavelmente não era de nascença, senão a Bíblia diria. Então em algum momento da vida dele, ele tomou um tombo, caiu, foi ferido e ele ficou paraplégico. E a sua família provavelmente deve ter levado ele àquele tanque, e ele deve ter parado lá, porque às vezes para a família uma pessoa com problema, ela também gera problemas dentro de casa. Então é melhor você dar um jeito de se livrar. Então é provável que a família tenha levado o cara lá, deixado ele lá à beira do tanque, ou isso acontecia apenas em épocas de festas, não está claro como acontecia, mas ele estava lá, 38 anos doente, esperando que a água se movesse. O problema é que quando a água se movia, ele era paralítico, ele não tinha como entrar no tanque. E aí você percebe que a misericórdia, que se a intenção de Deus é que aquele lugar fosse um lugar de misericórdia, ele perdeu totalmente o sentido, porque a misericórdia que não é estendida a outrem, ela não é misericórdia de fato. Ela acaba se tornando um lugar de egoísmo. Quando a gente não respeita a fila, né? Porque esse cara deve ter chegado. A coisa mais fácil que tem é formar uma fila, criar uma senha, mas não fizeram isso com ele.
o estado dele era grave, ninguém era por ele, porque se alguém fosse, teria colocado ele nas costas e tinha esperado perto do tanque, mas ninguém o ajudava. Isso está claro no correr do texto. Então esse lugar de misericórdia, e esse é o problema com a gente às vezes, nós somos atraídos a Deus pela sua compaixão, pela sua misericórdia. Eu sei que cada um tem uma história, cada um viveu a sua forma, viveu os seus traumas, as suas dificuldades, né? Eu sei como aconteceu comigo, e acho que vocês também já sabem, porque eu sempre conto. Então a minha história estava chegando na beira do abismo, e eu resolvi buscar a Deus numa casa de misericórdia, porque a igreja também tem que ser isso, a igreja também tem que ser Betesda. A igreja tem que ser lugar de misericórdia, onde nós trazemos pessoas que não são dignas, que não têm condições, que precisam de ajuda, que precisam de alimento, que precisam de cuidados. A igreja tem que ser esse lugar, e esse lugar também tem que ser a sua vida, o seu coração. Eu, quando vim para Jesus, vim com a vida destruída. A maioria de nós aqui, salvo uma outra pessoa. Eu sei que eu conheço algumas pessoas. Aqui tem um casal estrelinha, que eu não vou falar o nome, que eu acho que eles nunca tiveram problema conjugal. Eles vieram porque eles queriam encontrar Jesus, e eles encontraram. Mas a maioria de nós não. A maioria de nós estava vivendo as maiores dificuldades da vida. Isso trouxe em nós um desejo, um anseio por uma mudança. Eu quero mudar a minha vida. Então você começa a buscar, lembra? E quando você busca de todo o seu coração, você o encontra. Não importa onde você o buscou, se havia uma sede legítima, Ele vai encaminhar você, ou vai encaminhar alguém até você, e Ele te traz para o lugar onde Ele quer que você seja amadurecido, tratado, criado, cuidado. Te traz para cá, te leva para outros lugares, porque você é ovelha do pasto de Jesus, e Ele é o pastor da sua vida, e Ele pode tanto te trazer para cá, quanto te levar para outro lugar. Tomara que Ele não te leve, mas você é dele. Então Ele sabe como nos conduzir. Agora, Ele precisa plantar em nós, ou talvez nós precisemos deixar que esse amor, essa misericórdia, essa compaixão seja também derramada em nosso coração. Porque quando você olha para esse tanque, você não vê isso. Um homem paralítico há 38 anos, e aquilo se tornou um ambiente de competitividade. E é possível existir misericórdia onde há competitividade? Não, onde há competitividade existe egoísmo, irmãos. Ficou claro quando ele disse assim, quando eu vou, vai outro antes de mim. O meu problema é sempre mais importante do que os dos outros. A minha necessidade é sempre mais importante do que os dos outros. Esse ambiente se tornou um ambiente pervertido, se tornou um ambiente corrompido, melhor. Ele se corrompeu. A casa de misericórdia não tinha mais misericórdia, apenas a de Deus. Mas que sentido tem eu, como igreja, receber a misericórdia de Deus na minha vida e não distribuir ela? Eu ser abençoado por Deus e não abençoar as pessoas. Você ser honrado financeiramente por Deus e não honrar outras pessoas, e não honrar a sua obra. Qual é o sentido da nossa vida se aquilo que nós recebemos de Deus nós não estendermos sobre a vida das outras pessoas, e não somente da igreja? Também a Bíblia diz que nós temos que exercer gentileza com todas as pessoas, mas principalmente com os domésticos da fé. Mas com todas as pessoas, no que depender de nós, temos que buscar paz com todos. E esse lugar tinha perdido isso. Esse lugar se tornou um ambiente de competitividade. Sabe aquela coisa de quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai fazer? Eu quero, olha, não é querendo falar não, mas tem aquela pessoa. E aí esse ambiente de competitividade, ele se corrompe. Ele corrompe o princípio. Quando eu começo a competir com alguém por uma posição, por uma função, ou até por um milagre. E era isso que acontecia. A misericórdia vai ficando de lado, a compaixão. Eu acho extraordinário. Nós tivemos uma reunião com o Ministério de Louvor, e eu vou ser sincero com vocês, poucas vezes eu vi um grupo de louvor tão integrado, e tão solidário, e tão renunciador, não sei se tem essa palavra. Irmãos, é incrível. O Rodrigo é um cara que eu admiro demais, porque o Rodrigo ele é politalentos, né? Ele é multitalentos. Rodrigo conserta computador, celular, toca baixo, toca violão, toca teclado. E ele, pastor, esses dias ele ficou sem ofício no louvor, aí ele foi dar aula para as crianças junto com a esposa dele. Sabe, e a gente vai vendo isso no ministério de louvor, as pessoas, pastor, não tem problema, eu sou mais fominha do louvor, mas eu vou parar de ser também, Deus vai sarar meu coração, tá bom? Eles não se importam de outro ministrar, isso é tão legal. Eu vejo isso no Natan.
Natan também é outro multi-instrumentista que não se importa. Ele às vezes até prefere não tocar. Então se prepara aí Caleb e Felipe, né? 2 bateristas. Cadê o Caleb e o Felipe? Eles estão aí ou não? Dá um glória a Deus aí, vocês dois, só para eu saber que vocês estão aí, ó. Vão ser mais 2 bateristas da igreja, irmão. Você pode dar um glória a Deus aí? E tem mais aí no meio escondido, e Deus vai mandar outros também, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Mas isso é muito legal, porque esse ambiente não pode, a igreja não pode ser um ambiente competitivo. Hoje a gente tem, o André vai ser o chefe dos motoristas de ônibus, né, André? Mas vai ter outras pessoas que de repente vão dirigir, nós vamos precisar. Então tudo isso tem que estar muito bem fresco no nosso coração, né? Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou me doar, como eu vou me doar para as pessoas. Esse lugar perdeu isso. Isso é muito assustador. Nós hoje estávamos falando de uma história que aconteceu na década de 90, e havia uma igreja aqui que Deus deu uma resposta tão extraordinária para essa igreja. Essa igreja prosperou muito. Essa igreja, Deus fez algo tão extraordinário, e o pastor acabou se perdendo. Por favor, não fique tentando adivinhar, faz muito tempo, eu só estou dando uma referência, porque eu tenho medo dessas coisas. Eu fico um pouco assustado, porque nós temos uma tendência muito fácil a nos desviarmos de propósitos que Deus estabelece para nós. Essa igreja prosperou tanto, uma igreja de bairro na cidade, só que esse excesso de prosperidade, número de gente, milagres que aconteceram, fez o pastor ensoberbecer o coração. Então a gente perde facilmente o nosso propósito. É muito fácil. Esse lugar de misericórdia perdeu a misericórdia, porque todo mundo se torna egoísta. Ninguém mais está preocupado com a dor do outro. Às vezes um cara com uma dor de cabeça ultrapassa o cara que está numa cama prostrado. E aí Jesus chega. E uma outra coisa que me assusta com a misericórdia, com o lugar de misericórdia, é quando Jesus chega, a misericórdia não está, ninguém reconhece mais Jesus. Jesus não é mais a pessoa mais importante, porque dele é a misericórdia. Não há nada de bom em nós, querido, que nós não tenhamos recebido do Senhor. Não tem nada de bom em você que você não recebeu dele. Sabe, aquele amor que você sente pela sua família, você recebeu dele. Sabe aquele amor, mamãe, que você olha o seu filho deitado na cama, mesmo quando ele chegou de madrugada, às vezes até alcoolizado, e aí você vai lá ver ele assim, e você quer colocar a mão para orar. Esse amor você recebeu de Jesus. Aqui, não há nada de nós de bom aqui, irmão, que nós não tenhamos recebido dele. Se ele nos usa, é pela misericórdia. Se nós amamos, é por sua misericórdia. Se Deus cura uma pessoa através da oração de um cristão, é a sua misericórdia. E quando Jesus chega e a misericórdia não está, porque Jesus chegou e ninguém mais o reconheceu. Esse é o problema. Quando ele vem e ele não é reconhecido, isso é prova que a misericórdia não existe mais. Ele falou, eu sei que isso aqui é algo temporal, mas ele chegou a dizer, olha, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra. As pessoas vão estar me esperando, vão saber que eu venho. Quando ele chegou, ninguém parou para escutá-lo. E Jesus já tinha um grau de fama, já era conhecido, já havia curado muitas pessoas. Quando ele chega naquele lugar, e esse é o problema, quando não há uma inconformidade com a situação na qual nós vivemos, não haverá uma busca. E se não houver uma busca, não há uma resposta, não há um encontro com o Senhor. Que Jesus veio exercer um ato de misericórdia. Ele não colocou um púlpito naquele lugar, ele não chamou todo mundo para conversar, ele não ministrou uma palavra de cura, ele não orou por enfermos, ele não impôs as mãos sobre ninguém. Ele chegou apenas naquele homem. Por que motivo? Eu não sei te dizer exatamente. Eu posso fazer 1000 conjecturas aqui, posso estar errado. Então eu não sei de fato o que levou Jesus a procurar aquele homem. A Bíblia diz que ele sabia que ele estava enfermo há tanto tempo. Talvez por isso, talvez por olhar as pessoas sempre tomando a sua frente, talvez por ver que as próprias pessoas do lugar não se organizavam. Então ele vai àquele homem paralítico há 38 anos e pergunta para ele deve ter tocado no ombro dele e falou, rapaz, você quer ser curado? Oh, irmãos, que pergunta é essa? Por que Jesus faz umas perguntas dessa, né? Por que Jesus pergunta para um cego, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? O cara era cego, atravessou uma multidão, guiado por 2 discípulos, chega até Jesus, e ele fala, o que queres que eu te faça?
Porque nós precisamos aprender uma coisa, irmãos, com Deus, nós precisamos ser muito objetivos. A Bíblia diz que Ele sabe de todas as nossas necessidades antes de pedirmos, mas Ele não diz que nós não devemos colocar diante dEle os nossos pedidos. Pelo contrário, apresente diante do Senhor todas as suas petições, através de oração, súplica e ações de graças. Nós temos que nos apresentar a Ele, sempre sendo específicos e pontuais com aquilo que nós cremos, mais do que com aquilo que nós queremos. Deus não responde ao que você quer, mas Ele responde ao que você crê. Quando Ele te dá uma palavra e você acredita, pode orar, porque isso que Ele te falou vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Você acredita nisso? Agora, Ele vai naquele homem e fala: você quer ser curado? Era uma pergunta redundante, não tem como nem ter uma resposta. Mas por que ele vai? Porque ele precisava saber, ou melhor, esse rapaz precisava soltar algo que estava dentro dele. E nós percebemos isso na condução do texto. Você quer ser curado? E ele fala: ó, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque quando a água é agitada. Ele também não reconhece Jesus. Ele também não percebe quem é que está falando com ele. Ele não consegue entender, e esse é o nosso problema, irmãos. Nós às vezes, nós focamos mais na misericórdia do que na própria fé. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Jesus estava querendo liberar uma palavra para ele, mostrar para ele um outro caminho. O tempo da misericórdia te trouxe até aqui, mas o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar até outro lugar. E você tem que guardar isso no seu coração. O que nos trouxe até aqui, irmãos, não é mais suficiente para nos levar até onde Deus quer que nós cheguemos. E nós precisamos buscar aquilo que Ele quer nos dar para chegarmos ao lugar que Ele quer que nós cheguemos em nome de Jesus. Você quer ser curado? Não, ninguém tem misericórdia de mim. E esse espírito de autocomiseração, sabe? A gente sempre fala do Hart, né? Lembra do Hart? Quem é de 80 para trás lembra. Ó céu, ó vida, ó azar. Quem lembra? Levanta a mão, é só para eu saber. Vocês são antigos, hein? Ô Cleito, não mente não, Cleito. Você conhece. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Né? Ó céu. Aquela é uma hiena, né? Ele é uma hiena risonha. Olha o riso dele. Ó céu. Ele andava curvadinho assim. Ó céu. Ó vida. Ó azar. O leão da montanha era todo ativo. E aonde ele vai? Ele corria bastante. Mas sempre aquele: oh meu Deus, o que vai ser de mim? Quem poderá nos socorrer? E ele estava com Jesus do lado dele. Queridos, eu sei, eu não quero violar princípios teológicos aqui. Jesus está sempre presente. Jesus está sempre em nós, através da sua palavra e do seu Santo Espírito. Ele está aqui, Ele está em mim. Mas existem momentos de avivamento, de busca, de louvor, de adoração, em que é tangível a presença, em que as suas entranhas estão comovidas, o seu coração está capturado. Esse momento você não tem ideia de que poder está liberado sobre a sua vida. Quando nós chegarmos ao final desse culto, nós vamos ter um período de adoração. Você não tem ideia, quando você atrai essa presença, ou essa unção, ou esse óleo sobre a sua vida, o que você é capaz de fazer, os demônios que você é capaz de expulsar. Mas às vezes nós não damos valor a isso. A gente acha que a presença é só para a gente se emocionar. É também. É só para nos constranger também, para nos arrepender também. A gente se olha no momento da presença e a gente se sente: meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida. Isso é importante. Mas há um poder, querido, liberado nessa presença do Senhor, que é liberado sobre a sua vida, que é liberado sobre a sua família, que nesse momento você pode profetizar sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Você pode estender a mão e falar: Satanás, você vai tirar a mão hoje da minha esposa, do meu filho, do meu esposo. Mas às vezes não tenho ninguém que me ponha no tanque, eu não tenho ninguém que me leve para a igreja. Quando eu vim para o Evangelho, eu morava lá no Sumaré. E Deus me deu de presente, recém-convertido, um desemprego. Tirou meu carro. Não era um carro, era um Fusca. Desculpa se você tem Fusca, tá, irmão? Mas o meu não era carro, o meu era Fusca. Não estou desdenhando o seu Fusca não, mas o meu Fusca era ruim. Ele tirou o meu Fusca, tirou a minha moto e me deu 2 bicicletas de presente. E a gente ia para a igreja de bicicleta.
Ô tempo gostoso, mas difícil. Eu contei aqui uma vez, o André não estava quando eu contei. Eu e o André fizemos um acordo assim. Falei, André, eu vou orar para Deus te dar carteira. Tinha moto e dirigia sem carteira. Eu ficava bravo com ele. Tem que ter carteira, cara. Ele falou, mas não tem dinheiro, Marquinhos. Falei, mas eu vou orar, Deus vai te dar carteira. Agora ora por mim para Deus me dar um carro ou uma moto, que eu não aguento mais andar de a pé. Mas eu tinha mais fé que ele, porque Deus deu a carteira para ele, não deu a moto para mim. Aí quando eu estava subindo a rua de Sumaré de bicicleta, e o André aparecia com a moto. Aí ele parava a moto do lado assim, e eu relava, pegava na garupa dele assim, ele me puxava. Irmãos, aquilo era um paraíso para mim. Foi um período muito difícil, mas foi um período muito bom. Eu não tinha ninguém para me levar na igreja. E eu levava minha esposa na garupa às vezes, o Natan no cano de vez em quando. A gente às vezes precisa sair desse lugar de comiseração, de coitadinho. Não, você não é coitadinho, querido, você é filho de Deus, você é filho do Pai, amém? Só por isso você tem motivo para se regozijar, celebrar e adorar o nome do Senhor. Eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho, então se eu não tenho ninguém, eu vou dar um jeito. Jesus, se você olhar para esse texto, você vai ver que Jesus não fez quase nada por ele. Jesus só despertou algo dele. Eu não estou falando de tanque mais, cara. Eu não estou mais falando de anjo, porque, ei, irmãos, eu já vi anjo. Eu já tive visão de anjo. Eu vi um exército de anjos, de verdade. Não é muito frequente, aconteceu uma ou duas vezes. Eu me lembro de uma muito, muito forte, quando nós estávamos no monte orando, e Deus me deu uma visão de anjos, guerreiros, verdade mesmo. E a prova de que isso foi verdadeiro, a presença de Deus era tão tangível, era tão forte. E esses anjos estavam com arcos e com espadas. E o Senhor falava ao meu coração, eles estão preparados para a batalha. Dê a palavra. E nós começamos a orar, nós estávamos no monte lá no Sumaré. Foi extraordinário, incendiou aquele lugar, aquela mata. Eu acredito que o anjo vem, eu acredito que a presença do anjo tem poder, eu acredito que anjos são espíritos ministradores do poder de Deus, que são enviados para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu creio que os anjos adoram ao Senhor junto conosco, porque a Bíblia diz, o salmista Davi diz, adorem ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que ouvem a sua voz e executam as suas ordens. Paulo diz em 1 Coríntios 11, que por causa de autoridade as mulheres devem estar cobertas por causa dos anjos. Então eu creio que anjos celebram entre nós. Eu creio que aquela canção que se cantava antigamente, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, porque existem anjos adorando nesse lugar. Eu creio que é verdade. Eu creio que existem anjos aqui para liberarem algo sobre a sua vida. Ei, mas tem uma presença aqui que é muito mais poderosa, é muito mais forte do que qualquer anjo, irmão. É Ele, é o amado. Ora, mana, show. Jesus estava lá e o cara estava falando de anjo. Jesus estava lá. Jesus está aqui essa noite, querido. Ele está na casa. Eu não tenho ninguém, Senhor, que me jogue no tanque quando a água é agitada. Toda vez que eu vou, vem um antes de mim. Oh, meu filho. Jesus deu uma olhada para ele e falou assim, levanta, cara, toma o teu leito e anda. Essa palavra é tão poderosa porque ela está dizendo assim, ó, faça você alguma coisa por você. Faça você. Sabe aquela tira pedra? Para de esperar. Para de esperar o movimento das águas. Irmãos, hoje nós temos um acesso que às vezes nós não dimensionamos. O escritor de Hebreus diz aí, entra comigo na sala do trono, entremos pois diante da sala do trono pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Os querubins ficavam dentro, em cima da arca da aliança. Você tem acesso à presença do Senhor e essa presença precisa também ter acesso a você. Nós temos que quebrar hoje alguns paradigmas da igreja porque a gente às vezes inverteu alguns valores. Eu tenho acesso à presença do Pai, mas será que o Pai tem acesso a você? Eu disse uma frase há alguns dias e eu acho que ela é muito interessante, porque não adianta Deus ter uma grande obra na sua vida, se Ele não tiver a sua vida para uma grande obra. Você pode ser profeta sobre alguém? Diga para essa pessoa, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida, diga isso para ela. Você pode ser profeta ou não, você não errou, irmãos. Deus tem uma obra muito grande na sua vida, qual é? Eu não sei.
Estou descobrindo a de alguns, a minha a cada dia. Agora outra pergunta agora é uma pergunta, né? Mas ele tem a sua vida para essa grande obra? Porque se ele não tiver a sua vida para essa grande obra, me desculpe, mas não acontece. Ninguém me joga no tanque, não. Agora é hora de você fazer alguma coisa por você. Nós como igreja, nós vamos ser uma Betesda nessa cidade, irmãos. Nós vamos exercer misericórdia. Esse ônibus que Deus nos deu, Ele deu, mas a gente tem que pagar, tá? Só para te avisar. Mas esse ônibus que Deus nos deu, ele é para servir pessoas que não têm condições de vir à igreja. É para ir buscar as pessoas lá fora mesmo. É para exercer misericórdia. E esse é nosso papel. Trazer as pessoas para um outro ambiente. Nós temos que mudar o ambiente delas. Sabe, trazer para esse ambiente onde a palavra é pregada por vários pregadores que vão passar por esse lugar, onde a fé é plantada no coração, onde elas vão entendendo o seu posicionamento, onde Deus vai despertando algo nelas, para que elas entendam, para que elas escutem Jesus falar: rapaz, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Mas é papel da igreja também estender misericórdia sobre a cidade. Esse é o meu papel, é o seu papel. Agora a pergunta é: Deus tem a sua vida para isso? Deus tem a nossa vida para fazer isso? Jesus vira para ele e fala: levanta, toma o teu leito e anda. Esse homem não se deu conta de quem ele era. Ele era um paralítico de 38 anos prostrado numa cama. E quando ele escuta aquela palavra, ele simplesmente se levanta. Como assim? Sabe, como quando você encontra alguma coisa e fala: estava aqui, estava em mim, eu podia ter feito, dava para acontecer antes. Sabe, irmão, eu sei, precisava de uma palavra dele, eu sei. Foi a palavra dele, mas a palavra de Jesus tem essa conotação, tem a conotação de despertar alguma coisa que já está dentro de nós, desde antes da fundação do mundo. Você já veio para esse mundo, essa criança, o Ian, que nós apresentamos aqui, já existe alguma coisa tão valiosa dentro dele, irmão. Um dia ele vai escutar uma palavra de Jesus, um dia algum pastor vai ministrar sobre a vida dele, e ele vai entender tantas coisas que ele ainda não entendeu. É isso que a palavra, quando é pregada, precisa ministrar ao seu coração. Ela te faz entender uma coisa que já estava em você, já estava aí, já está dentro de você. Levanta, toma o teu leito e começa a andar. Em João capítulo 10, versículo 46, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele podia ter dito: eu sou o elevador, ou eu sou a escada rolante. Não, eu sou um caminho, eu sou uma estrada que você deve andar por ela. Você precisa se posicionar, se levantar e começar a caminhar para este lugar que Ele tem estabelecido para você. Não fique mais prostrado, você não tem o direito mais de ficar prostrado. Deus vai te levar para muitos lugares, mas você vai andar ao lugar que Ele tem estabelecido para a sua vida. Levanta, toma o teu leito. O que tomar esse leito significa? Eu sei lá, mas talvez tenha a ver com pegar aquilo que me acomodou durante todo o tempo e eu começar a carregar aquilo que me carregava. Talvez esse leito seja o testemunho dele. Toma o teu leito, pega, que sentido? Podia falar: joga fora. Não, ele toma o leito, anda com ele. Mostra para as pessoas que aquilo que te carregou, hoje é você que carrega. Conte, irmão, conte para os outros o que Ele tem feito com você. Pastor, Ele não tem feito nada. Não, tem sim, Ele fez. Às vezes eu olho para a Bíblia, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, a partir da conversão do apóstolo Paulo viveu uma experiência em Damasco, e você vai ver Paulo narrando essa história na Bíblia 3 vezes. Mas se ele narra 3 vezes no texto bíblico que foi registrado por Lucas, ele provavelmente contou essa história em todas as igrejas onde ele passava. Qual era a história de Paulo? Eu era perseguidor da igreja, e eu estava indo com cartas dos sacerdotes para Damasco para destruir a igreja. Eu ia arrancar todo mundo de lá, levar para a cadeia, levar preso, bater. No meio do caminho eu tive um encontro, uma luz resplandeceu do céu. Eu caí, o cavalo pulou, eu caí, fiquei cego. E uma voz da luz falou assim: por que me persegue, Saulo? E eu falei: quem é, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, contra a minha vontade. Mas vai para Damasco, fica lá, me espera lá.
vão te dizer o que fazer. Esse era o testemunho do cara, ele contava ele em todo lugar. Irmão, conta. Você carrega alguma coisa que te feriu. Tem coisas na minha vida que me fizeram tão mal. Tem muitas que eu conto publicamente, tem outras que eu conto em secreto para algumas pessoas. Cara, eu vivi isso, aconteceu isso comigo. Por que eu conto? Porque Deus me sarou. Porque hoje é eu que carrego isso comigo, Ele não me carrega mais. Eu não carrego mais esse leito, Ele não me carrega mais, sou eu que carrego Ele. Você carrega algo dentro de você, mas você não conta, não fala. Deixa as pessoas verem quem você era e verem quem você é. Eu sempre dou testemunho do seu Vavá. Você conhece o seu Vavá? Você não conhece, que ele já morreu. O seu Vavá era um macumbeiro que morava na frente de casa. E o seu Vavá ouvia a Cida falar assim, a Cida dizia assim, ó, esse homem aqui hoje, eu já era crente, mas esse homem aqui, vixe, ele brigava com a mulher. Um dia eu quase chamei a polícia para ele, não era assim que ela falava? Eu quase chamei a polícia para ele, porque eles quebraram a casa deles. Mas olha, Deus fez uma obra na vida do Marquinhos e da Nilza, que hoje eles abriram a casa deles para ter culto. Vocês viram aqui, quem estava aqui ontem viu a casa da lona amarela, e hoje Deus está restaurando pessoas. Sabe o que seu Vavá fazia? Seu Vavá, as pessoas iam lá para ele fazer um trabalho de umbanda, eu não entendo muito disso, ia fazer um trabalho para restaurar casamento. Ele falava, ó, restaurar casamento eu não consigo não, mas o menino aí da frente consegue, vai lá conversar com ele, o macumbeiro fazia evangelismo para a gente, lá no Sumaré, irmãos. Um macumbeiro foi evangelizado por mim, pela minha esposa, na esquina de casa, e sabe o que ele ouviu? O que vocês escutam aqui pelo menos 2 vezes por mês. Eu era um bêbado, vivia perdido, eu batia na minha esposa, agredi ela, mas Jesus me restaurou. Essa é a cama que eu carrego. Sabe, ó, eu estava esses dias pensando, nós estamos vivendo um tempo bom, Deus está trazendo pessoas para cá, nós não estamos trabalhando para crescimento de igreja. Eu estava lembrando, durante quase 10 anos, eu lixava taco, eu ia para as casas lixar taco e sintecar, era o meu trabalho. Irmãos, em todas as casas, salvo uma ou outra por algum motivo que eu não me lembro, mas em quase todas as casas que nós trabalhávamos, eu e a minha esposa sentávamos à mesa para tomar um café, porque a gente gosta muito de café, e a gente contava. Olha, eles diziam assim, nossa, é tão legal ver vocês, eu vejo você andando com seu filho de bicicleta, e você fica cantando, trabalhando e cantando. Aí, ó, mas nem sempre foi assim. E quando eu dizia nem sempre foi assim, a gente começava a contar a nossa história. Nós semeamos em tantos lugares nessa cidade, em Alto Paraná, em Nova Londrina, em Loanda, em Nova Esperança, em Mandaguaçu. Nós semeávamos em todos os lugares. E muitas pessoas colheram aquilo que nós semeamos. Hoje nós estamos colhendo aquilo que outras pessoas semearam, e nós vamos colher muito mais que outras pessoas semearam, porque Jesus disse isso: vocês vão colher em lugares que vocês não plantaram, porque assim é o reino de Deus, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Agora você tem que ser um semeador. Seja um semeador, irmão. Do que, pastor? Do que você carrega. Que leito você está carregando? Pastor, mas eu ainda estou tendo dificuldade. Então nós vamos te ajudar. Você ainda está com fraqueza, nós vamos te ajudar. Você ainda está doente, o meu Deus ainda cura. Ele ainda é o Senhor Jeová Rafá, o médico que sara todas as suas enfermidades. Você ainda está tendo dificuldade de vencer o pecado? Vem para cá, vem conversar com a gente. Essa aqui não é uma casa de juízes que a gente vai te condenar, não. Essa aqui é uma casa de auxiliares, de advogado de defesa, que vão sempre te tentar levar para um lugar de restauração em Cristo. Você está vivendo uma crise conjugal? Ei, eu não sou expert, mas eu já vivi tanta coisa no meu casamento. Deus já nos usou para restaurar tantas pessoas. Vem para cá, vem conversar com a gente. Vem aqui para a igreja. Que hora, pastor? A hora que a gente combinar. Não vou dizer qualquer hora, que não é qualquer hora que eu estou aqui. Se ainda tem alguma coisa que você carrega, que está te carregando, você ainda está carregando um vício, está na hora de você começar a carregar esse vício. Ele não vai mais te carregar. O vício do cigarro não vai mais te carregar. É você que vai carregar ele a partir de agora, e ele vai ser um testemunho. Você ainda dá um tapa na maconha, ela não vai mais te carregar. É você que vai carregar isso. Você ainda tem dificuldade com a pornografia, ela não vai mais te carregar. É você que vai carregar ela, e vai ser um testemunho dentro dessa cidade. Levanta a sua mão direita. Eu estou liberando uma palavra sobre você essa noite. O que te carregava, é você que vai passar a carregar, em nome de Jesus. Vai. Você ainda gosta das baladas? De fumar o narguilés?
não vai mais te carregar. Estou liberando isso sobre a sua vida. É você que vai carregar. Sabe como eu parei de fumar? Bebia e fumava, muito. Sabe como que eu parei? Aquilo me carregava. No canto de um palco eu falei assim, Jesus, não era nem crente, não estava nem na igreja. Eu falei, Jesus, já tentei um monte de vezes. Já tentei parar de fumar, de beber. Meu casamento está acabando, está vendo como é que está aí? Não te conheço direito ainda, mais ou menos assim, não lembro os detalhes. 22 de agosto de 99. Não, 15 de agosto de 99. Se o Senhor me ajudar hoje, me ajuda hoje, eu nunca mais coloco esse negócio na boca. Irmãos, aquele dia veio tanto Marlboro. Quem fumava ou quem fuma sabe que Marlboro não é para qualquer um, né? Marlboro é o cigarro. Alguém que já fumou Marlboro? Sabe o que eu estou falando, né? É o bichão da goiaba, né? O tio já fumou. Ô cigarro bom. É bom. E eu gostava. E o Edson Fusco, que era um radialista, ele ficava, Marcão, vou tomar uma cerveja e vem fumar um Marlboro comigo aqui, lá em Luanda. Não, cara, acabei de fazer uma reza aí, eu não vou mais fumar não. Larga a mão de ser besta, cara. Não vou. Aquele dia deu trabalho, irmão. Aquele dia foi difícil. Mas depois daquele dia, nunca mais coloquei um cigarro na boca, nem uma gota de cerveja na boca. Mentira. Um dia coloquei uma cerveja na boca com abacaxi, porque eu estava com cólica de rim, enganado por um pastor. Mas foi só. A gente fala nunca e aí parece que a gente está contando mentira, né? Um dia fizeram um abacaxi com cerveja, assim, porque eu estava com a cólica de rim. Toma que é bom. O que é isso aqui? Toma e cala a boca. Eu tomei. Falei, isso aqui é cerveja, cara. Mas eu nunca mais bebi. Parei de beber. Aquilo me carregava, irmão, era tão difícil. Meu filho ia crescer vendo eu fumar. E eu comecei a carregar. Se você carrega algum vício essa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui sem olho. Um dia uma pessoa chegou em mim, vivi 2 experiências. Falou, pastor, eu quero parar de fumar e não consigo. Você quer mesmo? Quero. Ora por mim, ora. Me dá o seu cigarro. O maço de cigarro, ela pegou o maço de cigarro. Falei, você quer parar de verdade? Falou, quero, pastor. Eu destrocei o maço de cigarro na frente dela assim. É isso mesmo, não falou nada. Joguei no lixo e coloquei a minha mão e só falei, você não vai mais fumar. Nunca mais fumou. Depois aconteceu algo parecido. Uma outra pessoa chegou e falou, pastor, eu quero parar de fumar. Me dá o seu maço de cigarro. Mas por que o senhor quer? Duvidou. Me dá aqui, eu quero orar por você. Mas você quer parar de fumar? Quero. Então deixa eu... Não, pastor, mas não é assim também. Então tá bom, quem sabe uma hora pela misericórdia você faz. Mas é hora da igreja parar de ser carregada por leitos, irmãos. É hora da gente começar a carregar. A gente ainda está sendo carregado. Não. Você vai começar a carregar aquilo que está te carregando. Sabe, o Ariel deu uma palavra tão poderosa aqui, um dia na escola bíblica, sobre mansidão. Essa palavra mudou a história de muita gente dessa igreja. É impossível ser tentado a ficar bravo e não lembrar do Ariel falando sobre mansidão. Porque a ira também é uma coisa que às vezes a gente carrega. Raiva, sentimentos facciosos. Não quero mais carregar isso. Aliás, não quero que isso me carregue mais. Toma o teu leito e anda, cara, começa a caminhar. Aí você percebe o porquê que Jesus mandou ele carregar o leito. Aí os religiosos viram ele carregando o leito no sábado, falou, tá maluco? Carregar no sábado, cara? Você não sabe que você não pode fazer isso no sábado? Um homem que me curou, ele mandou tomar meu leite e carregar no sábado. Ele me curou, você está me dando uma ordem só. Ele restaurou a minha vida, você quer me dar mandamentos? Ele mudou a minha história, você quer me colocar sobre regras? Não, eu vou obedecer ele. Ei, vou te falar uma coisa, vou te contar um segredo. Eu sou pastor de uma igreja hoje. Mas entre o que eu estabelecer e o que ele falar, fica com aquilo que ele falar em nome de Jesus, amém? E vou falar outra coisa, se um dia eu me desviar, segue ele, não segue eu não. Me ajuda a não desviar, por favor, me ajuda. A Silvana disse que não deixa. A Silvana falou, não, eu e a Nilza não deixo você desviar não, eu não vou desviar, mas se eu desviar, não segue eu não, falo isso hoje. Eu prefiro perder tudo isso aqui do que perder a minha salvação, do que perder o meu Senhor, irmão. Entre uma regra religiosa e aquilo que ele falou, fique com aquilo que ele falou. Um irmão há algum tempo falou comigo, ele foi viver uma situação numa certa igreja e cortaram a ceia dele. Cortaram a ceia dele. Como que alguém corta a ceia de alguém, irmão? Você não pode cear
Mas a Bíblia não diz que eu posso cortar a tua ceia. Mas você fez coisa errada. Eu sei, mas eu já me arrependi. Você vai ficar um tempo de disciplina, tudo bem, mas sem a ceia do meu Senhor. E quando ele falou isso para mim, eu fiquei tão... É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Se um dia alguém cortar a minha ceia, se eu tiver cometido um erro e eu tiver me arrependido, porque primeiro que se você não se arrependeu, você não quer cear, irmão. Quem quer ir para a mesa do Senhor se estiver vivendo no pecado e não quiser saber de Jesus? Ninguém. Porque você vai vir perder tempo e no domingo de manhã participar da ceia? Em nome de Jesus, você não vai viver isso. Se você vem para a ceia, você pode até ter cometido erros, mas você veio com a sua mente renovada. Eu quero estar na mesa do Senhor, mas você não merece. Eu não estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu preciso. É isso, as regras da religião vão cair por terra nesses dias, nesta cidade. Eu estou liberando essa palavra sobre a igreja de Paranavaí. Regras de homens não podem superar as regras do Pai. Não podem. Você não pode carregar o leito. Quem me curou mandou carregar, eu vou carregar. Quem restaurou meu casamento mandou fazer, eu vou fazer. Eu vou. Ele mandou dizer, eu cometi um erro uma vez, escute isso. Eu era membro de uma igreja, uma boa igreja. E eu cuidava de um ponto de pregação em Colorado. Toda quarta-feira, sexta-feira, eu ia para Colorado de moto, de ônibus, às vezes de carro. Eu pegava aquela motinha que a gente tinha e bora para Colorado. Um dia eu passando em Colorado, eu vi na época que tinha muito sem terra. Vocês lembram que lá tinha vários lugares com sem terra. E o meu coração foi entrelaçado assim, veio um desejo. Para aqui um dia, vem mais cedo e começa a falar do meu amor para essas pessoas. Marca um culto aqui, novo convertido, cheio de amor para dar, amor de Jesus. Eu falei, eu vou parar, mas eu vou conversar com o meu pastor. Eu achava que eu precisava de uma autorização para falar, Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. E eu fui falar, pastor, eu preciso te contar, Deus colocou algo no meu coração, e eu estou indo lá para Colorado, toda quarta, toda sexta, que o Senhor está me mandando lá cuidar do trabalho, e eu queria parar no sem terra, eu quero ir um pouco mais cedo, e eu quero falar de Jesus, e falar do meu testemunho, daquilo que Jesus fez em mim. O pastor falou, não, irmão, você não pode, eles são perigosos. A intenção do pastor não era ruim, eu não estou nem criticando o pastor, o erro talvez tenha sido maior meu, mas eu não fui. E eu vou te falar uma coisa, irmão, até hoje eu penso naqueles caras, eu não sei quem são, eu não parei lá. Eu não sou calvinista para acreditar que o que está predestinado vai acontecer absolutamente. Eu acredito que estava predestinado eu passar lá. E eu falar para algumas pessoas, cara, Jesus mudou a história da minha vida. E no meio de 50 sem terras, talvez 30 tivessem entregado a vida para Jesus. Talvez tenham entregado, eu não sei. Porque Jesus disse uma vez assim, se em Tiro e Sidom tivessem operado os sinais que em você operaram, Cafarnaum, há muito que teriam se arrependido. Jesus se reporta ao passado, dizendo que se algo tivesse acontecido, teria mudado a história de uma cidade que estava sendo condenada, que tinha sido condenada. Se em Sodoma e Gomorra fizessem os sinais, eles teriam se arrependido. Então, querido, carregue o seu testemunho por aí. Conte para as pessoas o que você fez, não negligencie, nunca mais, por favor, não estou falando de desrespeito a autoridades, não, a gente tem que respeitar a autoridade, a gente tem algumas coisas que a gente tem que entender, que a gente pode, que a gente não pode fazer, mas falar do amor do Pai que Ele tem derramado no seu coração, você está completamente liberado. Aliás, você tem a obrigação de fazê-lo em nome de Jesus. Você pode dar um brado de glória a Deus nessa noite. Não negligencie isso. Ele me mandou carregar. Mas hoje é sábado, não tem problema. Eu vou carregar. Ele me mandou não ir no culto domingo, pastor. Aí, talvez ele tenha alguma coisa mais importante para você fazer. Faz. Nem pergunta para mim. Nem fala comigo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Aí, Jesus foi procurar o homem de novo e encontrou ele no templo. Sabe por quê, irmão? Porque o teu lugar é no templo. E eu não estou falando dessas paredes aqui. Teu lugar é na presença do Senhor. Teu lugar não é viver no tanque de Betesda. Você pode vir, a igreja pode ser por um tempo um tanque de Betesda. Mas a gente precisa fazer você entender que você é um templo do Senhor.
que você é o verdadeiro templo de Deus, e que você precisa aprender a entrar na presença do Senhor, independente de onde você estiver, seja neste lugar, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho. Você precisa entender isso. Jesus não encontra mais ele no tanque, encontra ele no templo, porque no templo antes ele não podia ir, e de repente ele está no templo curado. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, eu estou vendo que você está curado, hein? Toca aqui, cara. Conversou com ele, está carregando o leito do jeito que eu mandei. É, Senhor. Aí Jesus virou para ele e falou assim: olha, vou te contar um segredo, não peca mais não. Jesus dá uma palavra muito séria que tem que ser propagada nesses dias, irmãos. Não peca mais não. Pastor, mas nós vamos pecar. É muito complexo essa coisa quando a gente assume esse negócio assim: eu peco todo dia. Não, pensa bem, às vezes você está fantasiando um pouco o que é pecado. Você pode cometer alguns erros todo dia, isso é natural, mas você não pode mais pecar todo dia. Não é que você não pode mais, é que você não deve mais. Eu sei que nós ainda vamos cometer erros, talvez vamos pecar e a graça nos alcança, mas quando Jesus chama esse cara em particular, tenha ele chamando você em particular. Não abuse da graça, olha, não peques mais. E Jesus estava colocando aquela enfermidade vinculada ao pecado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior, porque o salário do pecado é a morte, irmãos. E a coisa pior que pode acontecer por uma pessoa é ela assumir o pecado no status de iniquidade e se perder por toda a eternidade. E não vai ter adiantado nada, ter acontecido tanta coisa boa. Imagine você, hoje eu sou um homem muito feliz do lado de uma mulher maravilhosa, que me suporta. Ontem quando ela começou a me homenagear, ela falou um monte de coisa boa sobre mim. De repente ela bateu em mim assim: ele ainda mora numa carne. Eu falei: ai amor, ele ainda tem um homem aqui. E ela me machucou aqui, irmãos. Se não exagerar, não tem graça, né, amor? Eu sou muito feliz do lado dessa mulher. Ela é maravilhosa, é especial, é apaziguadora, é mãe. Ela só não gosta muito de cachorro. Fora isso, irmão, ela é extraordinária. E os cachorros são apaixonados por ela. Onde ela for, um cachorro vai para o pé dela lamber ela. A gente está sarando isso no coração dele, que a gente arrumou um cachorro bem simpático lá em casa, quase não faz sujeira, quase não fica no pé da gente. Mas eu sou feliz demais. Um erro, um ato errado, que qualquer um de nós às vezes pode cometer, pode colocar tudo a perder. Um desvio de conduta no celular. Eu atendi uma pessoa esses dias que o casamento acabou, irmãos. Não foi por causa de celular, mas o celular foi o agente. Uma palavra errada, uma mensagem errada, uma atitude errada, ceder a uma tentação. Olha o que Jesus fez na minha vida, olha de onde Ele me tirou, olha onde Ele nos colocou, e de repente eu vou continuar vivendo o mesmo tipo de vida que eu vivia? Não, Ele não te chamou para isso, Ele não me chamou para isso, Ele me chamou para mudar a minha história, e Ele chamou você para mudar a sua história, querido, mudar integralmente, para que você seja quem Ele projetou desde quando você estava no ventre da sua mãe. Então não peque mais. Por quê? Para que não aconteça. Não é porque Ele vai passar a te odiar pelo pecado, não. É para que não te suceda coisa pior, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e a morte é a natureza de Satanás. A morte é a separação entre o homem e Deus, e quando nós praticamos o pecado, quando nós vivemos na prática do pecado, nós estamos nos distanciando do Senhor. O que é pecado, pastor? Você sabe o que é pecado: adultério, fornicação, prostituição, mentira, roubo, engano. O que mais? Tem um monte de coisa. Mentir é pecado, irmãos, é pecado sério. Não minta, não defraude ninguém. Nem o governo, pastor, nem o governo. Não defraude ninguém, não roube a ninguém, não fale mal de ninguém. Mas é verdade, mas não fale. Por quê? Para que não te suceda coisa pior. Você já foi tocado pelo Senhor? Então Ele diz: não peques mais. Para que não aconteça com você algo pior, porque o pecado traz coisas terríveis. Essencialmente a prostituição. Todo pecado que o homem comete, Paulo diz, ele comete fora do corpo. Mas aquele que prostitui, ele peca contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então não peque contra a habitação do Senhor. Seu corpo não é seu mais, irmãos. Um dia
Um dia alguém me falou sobre tatuagem. Eu posso fazer uma tatuagem? Eu não vou falar quem é. Ele fica bravo comigo, mas tudo bem. Pode fazer, ué. Mas não tem problema. O único conselho que eu te dou é: fale com o dono do teu corpo. Quem é o dono do teu corpo? É o Espírito Santo, irmão. Você é contra a tatuagem, pastor? Não, não sou não. Se precisasse, eu até faria. Se Deus me chamasse para evangelizar uma turma de motoqueiro, eu ia fazer de rena primeiro. Estou falando de tatuagem. Imagina a prostituição, irmãos. Não se prostitua mais. Se você é solteiro, não vai mais para a cama com o namorado, com a namorada, não. Não vai, não. É melhor casar do que viver abrasado. Então casa. Pastor, não aguenta. Eu sei como é que é. É o Cláudio Duarte que fala, né? Pastor, eu quero casar. Mas por que você quer casar? Eu quero casar para fazer sexo. Coitado. Ele pensa que vai fazer sexo depois que casar. As crianças não estão aqui, né, irmão? Estão lá na escolinha. Mas é melhor casar do que viver abrasado. Se o pecado está latente, está forte, é melhor casar. Só que eu vou te dar um conselho: tome cuidado com os casamentos, porque, irmão, você não tem ideia de quantas situações de casamento a gente tem acompanhado. Você não tem ideia o que é um passo errado num casamento, você não tem ideia. Você que é solteiro, você que já... Aqui nós temos pessoas casadas, pessoas que já passaram por 2 casamentos, e isso não é uma palavra condenatória. Para quem já passou por isso, a gente luta para ajudar as pessoas a se ajustarem. Mas você não tem noção que é passar por um casamento fora de um propósito de Deus. Então, vai orar, vai se consagrar ao Senhor. Você que é casado, a Bíblia diz que o homem casado cuida das coisas da esposa em como deve agradar a esposa, e o solteiro cuida das coisas do Senhor em como deve agradar ao Senhor. Então cuide das coisas do Senhor primeiro, pergunte para Ele, coloque essa situação diante dEle, e depois se case. Mas não viva em pecado, não viva. Não transforme o pecado numa iniquidade, porque isso pode custar muito caro, porque pode acontecer coisa pior do que uma paralisia. Não peques mais. A palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Quando Jesus falou aquilo quando Jesus pegou aquela mulher adúltera e falou assim: onde estão os teus condenadores? Ela falou: foi todo mundo embora, Senhor. Jesus falou assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Como é possível uma palavra como essa se a gente vai pecar? Mas isso mostra o caráter de Deus. Você vai. Eu vou, provavelmente. Mas o caráter dele é esse: não peques mais. Você pecou hoje, então não peques amanhã. Você fez hoje, não faça amanhã. Tem algo desajustado na sua vida? Ajuste, irmãos. Volto a dizer, não é palavra condenatória, mas Deus não te chamou para ser salvo. Se você quer ser salvo, só ser salvo. Salvação não é o plano original de Deus, é um plano adicional. Deus quer que você esteja estabelecido no propósito da salvação. Mas para o propósito acontecer, é preciso que você também entenda qual é a sua posição no reino de Deus. E eu quero te ajudar, não te condenar, não te julgar. Se coloca de pé, por favor.